Na Band Vale, bate-papo esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Opa, é hora de falar de esportes, o bate-papo de todas as manhãs, ao vivo. Alô, Antônio Carmo, boa semana, meu caro. Obrigado, Cláudio Nicolini, bom dia para você, um bom dia especial a todos que nos acompanham, nos ouvem aqui no Bate-Papo Esportivo, nos ouvem e nos veem também pelo YouTube, aqui na Band Vale, o Bate-Papo Ano 21. Coisa boa, Antônio Carmo. Vamos começar falando da Série A2, porque tá tudo consumado. Acabou a primeira fase, o São José já sabe quem terá como adversários na segunda fase, 6 jogos que valem 2 vagas para as semifinais, meu querido Antônio Carmo. O São José acabou conhecendo uma derrota no Martins Pereira contra o Sertãozinho no sábado, 2-1, mas já estava classificado e com isso terminou a campanha na primeira fase em 4º lugar. Ficou em 4º lugar a equipe do São José. O Taubaté rebaixou mais um, já tinha rebaixado o São Bento na rodada anterior, vencendo a equipe beneditina no campo do SIC, Antônio Carmo, sábado, empatou com o Grêmio Prudente no Joaquinzão, passou inócuo o campeonato no Joaquinzão. Joaquinzão foi o salão de baile dos adversários do Taubaté. Todo mundo que veio no Joaquinzão levou ponto, ou 1 ou 3. Taubaté não ganhou nenhum jogo em casa esse ano e terminou melancolicamente empatando com o Grêmio Prudente em 1-1, resultado que rebaixou a equipe do Grêmio Prudente para a Série A3 do ano que vem. Demais resultados: Juventus 2, Inter de Limeira 1, vitória maiúscula do Juventus, que o coloca aí na próxima fase em 7º lugar. O Santo André ganhou do São Bento 4-2, o 15 de Piracicaba ganhou da Votuporanguense por 5-1. A Votuporanguense já estava classificada, por ela perder por 1 ou perdido por 10 não valia nada. O 15 precisava da vitória. Botou um grande público no Barão de Serra Negra que empurrou o time até o finalzinho. E só no finalzinho é que pôde comemorar a classificação à 8ª vaga, porque foi no finalzinho que no polo aquático do Distrital do Inamar, o Água Santa achou um gol aos 40 do segundo tempo contra o Osasco. Estava empatando, estava num polo aquático, todo mundo falou assim: vai assim mesmo, o Osasco classifica, o 15 está fora goleando. Mas não, o Água Santa achou um golzinho no final, o Osasco foi incompetente em segurar o 1-1 que o classificava, meu querido Antônio Carmo, num campo sem condição nenhuma de jogo. Eu vi o segundo gol do Água Santa, assim, polo aquático total, mas o juiz falou que valeu 2-1 para o Água Santa, o Osasco ficou fora. Ferroviária e Linense 1-1, Ituano e Monte Azul 3-3. O Monte Azul do Oliveira, o moço que já passou por São José dos Campos, assumiu o Monte Azul na tentativa de conseguir um pontinho para livrá-lo do rebaixamento e conseguiu contra o Ituano, num 3-3 depois de 3-0 contra. Ponto épico, escapada magistral do Monte Azul na última rodada. O time que vem em queda livre conseguiu com empate escapar e rebaixou o Grêmio Prudente. Antes de falar da próxima fase, essa última rodada que não faltou emoção, sábado à tarde, hein, Antônio Carmo? E não faltou gol, Nicolini, o que é raro, até porque quando se chega numa rodada decisiva, o pessoal se segura um pouco mais. 32 gols, acho que foi isso mesmo, 32 gols em 8 jogos, né? Uma média de 3 gols por jogo. Todo jogo com gol marcado, que teve menos, teve 2 gols, né? 1-1 Taubaté e Prudente, 1-1 Ferroviária e Linense, tem 4-2 e tem 5-1 e tem 3-3 e por aí foi uma rodada que teve mudanças na classificação e na parte de baixo da tabela. Você falou que o Taubaté rebaixou a equipe, já tinha rebaixado a equipe beneditina e rebaixou a equipe prudentina também. Grande decepção do campeonato ao lado da Inter de Limeira, que perdeu do Juventus de virada por 2-1, jogando lá em Limeira, mas a torcida de Limeira, Nicolini, pedia para o time entregar o jogo, porque queria que o 15 ficasse fora por conta da rivalidade. É como o São José e Taubaté, né? Mas o time perdeu, mas não adiantou que o 15 ganhou e como o Monte Azul, o Osasco ficou fora. Se me perguntava sexta-feira, eu dizia que acho que o Osasco ficaria fora. E eu acabei acertando porque ele tinha um jogo mais complicado. Mas
como você disse, é que lá não dá para ter jogo. O detalhe é quando você chega numa rodada como essa, 8 jogos, em que a bola não rola num campo que não começou o jogo do outro, os representantes ficam conversando, esperam para tentar, né, equacionar, mas não tem jeito, porque aqui tem 8 minutos de acréscimo num tempo, no outro lá tem 3 só, então fica aquela coisa. Bom, mas aí a federação não quer que fique jogo remanescente, não, daí fica um jogo importante para o dia seguinte, então avisa os árbitros, faz o jogo só mesmo se, né, Noé chegar com a arca dele, parar no meio campo e falar, dá licença que eu vou pegar aqui os meus animais, fora isso, faz o jogo. Só e se o volante fala foi... assim, professor, não tá dando pé. Por aí, né? Ali embaixo já do aguaceiro. Na canela segue o jogo. Então, do jogo. Mas chegou até. Chegando na barriga, tá bom. E aí vai pro jogo. E aí foi horroroso, né? E o Osasco tinha feito 1-0 e tomou a virada no segundo tempo, com os resultados acabou dançando. Um time que foi o segundo que mais empatou no campeonato, Nicolini, com 7 empates ao lado do Linense, só atrás do Presidente Prudente, teve 7 empates. O Osasco, na hora que precisou empatar, não empatou, perdeu, né? É um time que empatou demais, poderia com 8 empates se classificar. Um time que perdeu pouco no campeonato, só perdeu 3 jogos. Ele, junto de Ferroviária e Ituano, é o time que menos perdeu no campeonato, mas não se classificou, quer dizer, tem que jogar para ganhar, na verdade. E aí, foi tudo isso aí que aconteceu, né? O do Taubaté, um campeonato que passa sem deixar saudade, sem deixar registro de boas coisas. Vamos ver o que o Taubaté faz na sequência, vai para a Copa Paulista ou não. Os jogadores, logicamente, serão dispensados agora e ver o que a diretoria vai resolver. E o São José, Nicolini, que, vamos lá, jogou mal e mereceu perder. Só que se era para perder, tinha que ser este jogo. O São José, o Jorge Cacilho, você tem um jogo para perder, escolha esse. Porque agora, Nicolini, não dá mais. Agora, jogou para perder, Antônio Carlos? Não, digo, se ele podia perder num jogo, seria esse. Esse seria o jogo para perder, né? Ele jogou para ganhar, claro. Foi a primeira vez que eu vi nos últimos anos, um árbitro marcar um pênalti marcado, beleza, São José, lá pelos 30 do primeiro tempo, foi pênalti. Aí vem aquela confusão, discussão, vai o quarto árbitro e tal, 5 minutos depois o juiz fala, não foi pênalti não, vai, bate aí o tiro de meta, não foi nada. É uma coisa assim, não tem VAR para poder chamar o árbitro, então não tem o que falar. Né? Lamentável um fato desse aí ter ocorrido. Se foi pênalti ou não foi, Nicolini, eu acho até que foi. Aí é outra discussão. Outra discussão. Mas não pode vir o quarto árbitro e falar para ele, ó, recebi uma informação aqui, ó, que não foi. Então, parece que foi isso. Conversou com o Bandeirinha, não falou nada, tal. E o juiz sempre vai lá e faz assim, ó, não foi pênalti, bola é do Centrozinho, segue o jogo aí, vai. Então Zé jogou para tentar ganhar, assim, empatou, poderia ter virado, logo depois tomou o segundo gol, tentou o empate, não deu, não jogou bem. São José tem problemas ofensivos, se puder contratar jogadores aí para a segunda fase, no ataque seria bom. E perdeu, mas era o momento, ó. Então não atrapalhou em nada, ele terminou em 4º lugar, como era de se esperar, essa fase, podia terminar em 3º, mas tá bom. E agora vai para a segunda fase do campeonato, vendo o que pode ocorrer. Claro, agora na segunda fase com 6 jogos, Nicolini, você pode até perder 2 jogos. Se você ganhar 4, você faz 12 pontos, uma segunda vaga no grupo você consegue. Tá classificado. Mas já é ruim. Dentro de uma fase em que você perde um jogo ou outro, já fica aquela tensão de não classificação. Então a derrota não atrapalha os planos do São José e serve para que a comissão técnica, a diretoria observem bem. E vejam que o time, se puder contratar, mas tem que contratar jogador bom também. Não adianta trazer meia boca, que é pior ou igual o outro que não serve aí para ser titular nessa fase. Tem que trazer jogador que, dá licença, pessoal, amigo, cheguei aqui para a gente subir. E é assim que os clubes classificados devem proceder, eu imagino todos eles. E o São José, então, está classificado em 4º lugar e agora vai para a segunda fase do campeonato. Você vai falar dos grupos aí, começa no fim da semana, né? No meio de semana, folga. Sim, agora é uma semana de treino, hoje é folga de todo mundo, ontem e hoje deve se reapresentar amanhã o São José para treinar aí terça, quarta, quinta e sexta para jogar sábado ou domingo. São José, Ferroviária, Sertãozinho e Juventus. Antônio Carmo, agora ninguém esconde de mais ninguém, todo mundo já sabe quem é quem. Você já viu todo mundo jogar. Do outro grupo, Água Santa, Ituano, Votuporanguense e 15 de Piracicaba. Eu quero vos dizer, esse Juventus que voltou a crescer de produtividade pode assustar a Águia? E esse Sertãozinho regular desde o começo do campeonato e que venceu ontem o São José, mostra a bola para chegar para o acesso?
Do outro grupo, Água Santa e Ituano, é pedra cantada para serem os dois que vão classificar? Ou Votuporanguense e 15 de Piracicaba, o 15 que aos trancos e barrancos chegou, pode atrapalhar com o peso da camisa? Diz aí, cara. Juventus e 15 chegam na reta final, né? Com resultados importantes, o 15 nem tanto, mas o Juventus ganhando 3, 4 jogos seguidos e subindo ali de um 13º, 12º lugar para parar na 7ª colocação e conseguir a vaga. Chega bem o Juventus, que é SAF, tem dinheiro e o pessoal está empolgado, manteve o técnico desde o início da competição. O Sertãozinho jogou muito bem contra o São José, um time montado para um contra-ataque rápido, eficiente, estreou técnico, Finazzi estreou sábado, já estreou ganhando e classificando o time aí para a próxima fase do campeonato, né? É como o Leonardo Jardim, que estreou sendo campeão pelo Flamengo, o Finazzi já estreou classificando o Sertãozinho aí, ganhando um jogo, mudanças diretivas, e ele não escalou o filho do presidente para jogar não, viu, Nicolinho? Então, ficou mais tranquilo lá, que essa era a história contada aí, né? E aí nós temos agora 2 grupos, inclusive, não menospreze ninguém. Quem chegou nessa fase, os Pitbulls, Ituano, Água Santa, Ferroviária, vem babando. E aqueles que, o 15 Piracicaba, que tem um técnico mais caro do campeonato, que deu uma reformulada, que veio de campeão da Copa Paulista, conseguiu a classificação na última rodada, não tenha dúvidas que vai chegar a todo vapor. Então, não duvide ninguém. Penso eu, Nicolas, sinceramente, que dos 8 times aí, o mais fraco é a Votuporanguense, que eu vi jogar. É o time que até fechou tomando 5 do 15 na última rodada, tá lá no outro grupo. Mas é um grupo que tem 15 Ituano e Água Santa, desses 3, eu acredito que 2 passarão. No grupo do São José, Ferroviária, São José, Juventus e Sertãozinho, o São José vai ter que tirar 2 deles aí. A Ferroviária seria a favorita, né? E aí é olhar o seguinte, o São José jogou contra esses 3 times, Nicolino, na primeira fase, no Martins Pereira, não ganhou de ninguém. Empatou com a Ferroviária 1-1, perdeu do Sertãozinho sábado 2-1 e houvera perdido na terceira rodada do campeonato, ainda com o Marcelo Marelli, para o Juventus por 1-0. Então o São José não ganhou desses times. Aliás, o São José tem 4 derrotas no campeonato e todas elas para times lá de baixo. Perdeu inclusive do Linense, que quase foi rebaixado, né? Perdeu do Osasco, que não se classificou, perdeu do Sertãozinho, que ficou atrás dele, perdeu do Juventus, que ficou atrás dele. Olha que interessante. Ele não perdeu do Água Santa, da Ferroviária e do Ituano. Então agora é um novo campeonato, isso é inegável, começa do zero. A vantagem dos 4 primeiros é fazer o primeiro jogo fora, a tabela vai sair hoje, e na última rodada, na 6ª rodada, jogar em casa. Mas na 6ª rodada você tem que estar vivo. Não adianta saber que você vai jogar em casa e já chegar eliminado. Jogar por jogar. Então, é um novo campeonato que vai começar. Muita água vai passar debaixo dessa ponte, Nicolino, tem muita coisa para acontecer. E é bom lembrar, não é mata-mata, mas a gente já teve há 2 anos atrás o 7º e o 8º Velo Clube Noroeste subindo. Então, é um campeonato que fica aberto agora, todo mundo entra com as suas armas. É isso, meu querido Antônio Camo, muito bom. E um registro aí do Oliveira, que é o técnico do Monte Azul, pegou esse rabo de foguete aí no final e tirou o time, rapaz. Monte Azul tava perdendo 3-0, Antônio Camo. 3-0. Foi o resultado mais espetacular da rodada. Oliveira estreou quarta-feira, quando perdeu do Sertãozinho por 2-1 naquele jogo atrasado, e foi praticamente rebaixado. O que eu vou fazer? O Prudente logo de cara fazia 1-0 no Taubaté, e o Monte Azul estava sendo rebaixado, né? E aí precisava da vitória. E aí toma 1-0, 2-0, 3-0 no primeiro tempo. E aí o que faz o Monte Azul? Perdido por 3, perdido por 8, e vai para o ataque no segundo tempo, e consegue 3 gols, e empata o jogo em 3-3, como o Prudente não ganhou do Taubaté, pelo número de vitórias, 2 vitórias apenas do Monte Azul, uma do Prudente. O Monte Azul escapou do rebaixamento, e claro que o Oliveira escreve lá o seu nome com o pessoal do Monte Azul de maneira muito positiva, né? Só 2 partidas, mas que foram importantes para salvar o time do rebaixamento. É isso, meu querido Antônio Camo. Hoje sai a tabela, amanhã a gente conta aqui. A estreia do São José será fora de casa no final de semana e a gente vai acompanhar e contar aqui como ficou. Com um empate, o Taubaté terminou na 11ª colocação, viu, Antônio Camo? 17 pontos, 3 vitórias, apenas 4 derrotas, empatou demais o Taubaté, foram 8 empates, o que lhe causou a falta de pontos para a classificação. E esse ano o sarrafo subiu,
teve que fazer 22 e time com 22 ficou 22. fora. É. O Osasco, Antônio Carlos, que é raro, hein? Exato. Raríssimo chegar com É raro, 22 e raro. ficar fora, raríssimo. É. Até o ano passado, Nicolini, todo time que tinha 22 pontos se classificou. Esse ano não mais. Então você tem que, a partir do ano que vem, falar o número de corte é 23. 23. Tem que colocar esse número. É. Porque no ano passado um time com 22 ficou fora. E para rebaixamento está mantido, né? Até agora ninguém com menos de 15, mais de 15 pontos 13. acabou rebaixado. Esse ano 13 é a marca. mas Acho que com 13 nunca caiu, 13. Antônio Carlos. Não, teve um ano que um time caiu com 14 aí, Nicolini, já faz algum tempinho. Então coloca 14 pontos, vai. E esse ano se repete. Você vê que o Linense, que fez 13 pontos, Nicolini, tem 2 vitórias. Ele ganhou na primeira rodada do São José e ganhou na terceira rodada, não sei de quem. Depois, da terceira até a 15ª, foram 12 jogos. Ele não ganhou nenhum. Ele termina o campeonato com 12 jogos sem vencer, mas teve 7 empates. Com as 2 vitórias que ele teve lá na frente, ele foi a 13 pontos e conseguiu escapar do rebaixamento, mas também na Bacia das Almas, empatou com a Ferroviária sábado, poderia, né, ter dançado se tivesse perdido e o Prudente tivesse vencido. Então, são coisas que a gente vai vendo aí no campeonato. Mas lá em cima agora, para você entrar e falar, eu tenho que fazer 23 pontos para pegar a 8ª vaga, vai ter que trabalhar pode acontecer até, como já teve time classificado com 19 pontos em anos anteriores. É isso. Vamos acompanhar o Campeonato Paulista da Série A2. Na primeira divisão, tudo consumado. Sobe o hino do Palmeiras aí, Dino! Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Alviverde imponente! Exclamação! Conseguiu mais um título, Antônio Carlos, diria o saudoso Roberto Avalone. Eu vim até de verde hoje, garboso, esses verdes meio desbotado que tá na moda, né, meu querido Antônio Campos? Porque o Palmeiras é campeão paulista pela 27ª vez. Campeonato talvez mais curto da história, Antônio Campos. Acho que 11 jogos apenas e o Palmeiras é campeão, 12. Antônio Campos. É como eu disse no começo, é o torneio início, né? Esse Campeonato Paulista virou um torneio início. Só que é o campeonato o menos importante do ano. Agora começa a temporada efetivamente com o Brasileirão que já começou, mas vem ele aí longo, com Copa do Brasil e com Libertadores da América, vendo condições de o campeão jogar lá o Intercontinental no final do ano. E pois é o seguinte, o campeonato que você joga, os times grandes jogam para ganhar. Tá certo? E todo mundo que ganha comemora. Ninguém ganha o campeonato e pega a Kombi e vai embora para casa, né? Comemora, claro, sabe que é o campeão. Toca o hino, é campeão, tá certo? É campeão, é o campeonato de menor importância. O Paulistão, ou o Campeonato Paulista, antes apenas chamado de Campeonato Paulista, ele já foi muito mais importante que Libertadores da América. Isso nos anos 60, 70, 80 era assim. Depois foi mudando. O Campeonato Paulista tinha 8 meses de duração, o brasileiro tinha 3, né? O importante era ganhar o campeonato local, era o paulista, o carioca, era isso que valia. Foi mudando, hoje o estadual, ele realmente, então até que está sendo reduzido, daqui a pouco ele cai para 10 datas, 8 tal. A gente sabe que hoje a necessidade de qualquer clube pequeno é entrar em campeonato brasileiro, é jogar competição nacional. Não fica aí achando só que campeonato paulista, subir para a Série A1 tá maravilhoso. Não vai resolver nada, né? O dinheiro vai ser menor e o ano não vai ter tanta coisa para fazer, tem que jogar calendário nacional. Pois bem, mas o Palmeiras vai provando aí que domina o estado nos últimos anos, né? 5 títulos de 7 finais seguidas, se for para a final o ano que vem alcança o Santos, que é o recordista de finais, né, de 2009 a 2016, 8 finais, e do Novo Horizontino, que tinha sapecado a maior derrota na era Abel Ferreira, 4-0 na 4ª rodada do campeonato. Você vê como é que é o destino, né? Coube o destino colocar Palmeiras e Novo Horizontino na final do campeonato novamente. E Nicolás é diferente, quando você tem 2 jogos, fosse um jogo só ontem, debaixo de muita chuva, do jeito que foi, né? Sim. Lá em Novo Horizontino, fosse só um jogo, era diferente, mas o Palmeiras já chegou lá com a vantagem de 1-0 obtida em São Paulo na quarta-feira. Foi diferente, para o Corinthians e Novo Horizontino na semifinal, Novo Horizontino ganhou de 1-0. Eu não tenho dúvidas em afirmar que se aquele jogo fosse na Arena Itaquera, o Corinthians ganharia o jogo. É outra história, é outro clima, é outra coisa, né? É diferente. O próprio Santos, que perdeu do Novo Horizontino no último lance, ele tinha ganho do Novo Horizontino na estreia do campeonato na Vila Belmiro.
né? Então o Novo Horizontino se aproveitou, fez uma belíssima campanha com mérito, jogou em casa contra o Santos, ganhou, contra o Corinthians ganhou, contra o Palmeiras perdeu. Mas é um vice-campeão de cabeça erguida, peito estufado, ganhou um bom dinheiro, coloca o time aí no cenário nacional para todo mundo olhar com mais carinho e vai disputar agora o Brasileiro da Série B, onde todo ano ele bate na trave, na tentativa de subir, é o que ele quer fazer agora, tá certo? O vice-campeonato tem que ser recebido com muito orgulho pelo time do Novo Horizontino. E o Palmeiras, inclusive, pede para o Novo Horizontino, era uma coisa terrível, tinha que ganhar e fez a obrigação dele, ganhou. E ontem num jogo com pouca bola, muita água também, o jogo porque também só não foi adiado, Nicolas, porque era o jogo das 8h30 da noite de domingo, nesse horário desgraçado, né? Todo mundo já era campeão, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Fortaleza, e ali o Paulistano, os caras jogando. Aí tinha que mudar o jogo para hoje. Aí ele perdia toda a graça, né? Aí, não, vai assim mesmo. Sim. E foi debaixo de muita chuva, não teve jogo, aquela coisa toda, quem se aproveitou melhor. E o Palmeiras, que fez 1-0 logo, estava soberano, quando tomou um empate naquele frango do goleiro palmeirense, que ainda não passa confiança, Carlos Miguel, o Novo Horizontino cresceu, foi para cima, mas o Palmeiras se defendeu e no segundo tempo voltou melhor. Vai falar que o gol do Palmeiras foi frango também? Não, eu acho que os dois goleiros soltaram a bola, tanto no gol do empate quanto no outro. Pode ser o campo molhado a bola, mas aí você tem que ter mais atenção, né? Aí o Palmeiras, quando faz um segundo gol aos 17 minutos, com o Vitor Roque, acabou o jogo. Ali acabou o jogo, a gente sabia que o máximo que o Novo Horizontino ia conseguir empatar, não ia. Aí bola cruzada, o Palmeiras ainda teve chance de fazer 3, 4 e matou o jogo no 2-1. E como era esperado, foi campeão paulista. O Abel Ferreira escreve o seu nome como o maior vencedor na história do Palmeiras com 11 títulos. E o Gustavo Gomes, com 13, passa a ser o maior vencedor da história do Palmeiras, superou Ademir da Guia e tantos outros, e o Palmeiras ganhou um título que nesse momento é importante, para um time que estava lá, ganhando o título todo ano, e no ano passado não ganhou nada, só foi vice, ficava ruim. E com o investimento que tem, com o que se gasta, com tudo que tem, precisava ganhar. Então ganhou, mas não é só o suficiente não, Nicolas, é um campeonato para dar o start aí para o time buscar pelo menos mais um grande título na temporada. É claro que está nas contas lá do pessoal do Palmeiras. O fogo que estava alto para o lado do técnico Abel Ferreira parece que abaixou um pouco, né, Antônio Carmo? Ele também tem falado menos groselha, né? O que ajuda ao lado dele, né? Eu mesmo falei aqui, o ciclo dele terminou, acho que 5 anos num clube é muito. E até pelos resultados do ano passado e os erros, do meu modo de entender, cometidos que atrapalharam a perda do Campeonato Brasileiro. Quando ele abriu mão do Campeonato Brasileiro, quando não dava tempo de ganhar, né? E o jogo da Libertadores, aquela coisa toda. A diretoria apostou, vai continuar e tal, e pelo menos ele se ajustou aí. Ontem até deu entrevistas, contando histórias para ser mais simpático. Ele passou a ser muito arrogante, muito mal educado, tudo isso aí conta, não é legal, não precisa ser assim, tá certo? Não precisa ser assim. E aí pode voltar a ser aquele cara quando chegou, procurando ganhar experiência, e no Palmeiras é que ele ganhou, né? Ele não era ninguém, chegou no Palmeiras e aqui se transformou no maior técnico da história do Palmeiras, maior vencedor, cotado para a seleção brasileira, quer dizer, então deve tudo isso ao Palmeiras e, logicamente, ao trabalho dele que foi efetivo. Mas não precisa ficar também arrogante desse jeito, trabalhar com mais tranquilidade. Parece que o senhor falou, baixou um pouco a bola, o time ganha agora a obrigação de correr atrás de outros títulos aí. É isso, vamos acompanhar, Antônio Carmo. Bom, Flamengo campeão nos pênaltis, né? 0-0, Fluminense vendeu caro. Mas o Flamengo está fazendo valer aí todo esse investimento, ganhou o campeonato estadual para não passar inócuo 3, 4 títulos de começo de ano, ganhou pelo menos o estadual, acalma o fogo, chega Leonardo Jardim e agora vai tocar rumo a Libertadores, é o grande objetivo do Flamengo, tem time para brigar pelo título, meu querido Antônio Carmo. Deu Bahia, deu Sport Recife nos aflitos, deu, aliás, Cruzeiro e Atlético, pau comeu de um jeito, Antônio Carmo. Que coisa feia. Fazia tempo, mas desde os anos 70, eu acho que eu não vi o pau comer no campo. Muito comum isso. Todo mundo, sabe assim? Nossa Senhora, Grenal, os caras estão brigando até agora. Grenal era comum isso, todo jogo tinha. Aliás, o Grêmio empatou com o Inter ontem 1-1 e foi campeão gaúcho, né?
O Sim. que já era esperado, porque tinha vencido o primeiro jogo por 3-0. A última briga que eu acho, Nicolini, generalizada, que ocorreu desse jeito em final, foi aquele Palmeiras e Corinthians de 99. Palmeiras e né? Corinthians. Palmeiras entrou em Com o campo Capetinha. campeão de Libertadores, tal, Paulo Nunes, tal, foi, e o Corinthians foi campeão, o jogo foi 2-2, não terminou, Paulo César Oliveira apitou o jogo, e quebrou o pau, e foi daquele jeito também, todo mundo ali, e ontem começou lá no finalzinho, né, com o Everson perdeu a cabeça, né, do jeito que ele foi para cima do jogador do Cruzeiro, perdendo o jogo por 1-0, né, de fica tudo isso. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba não precisava fazer tudo aquilo, no meu modo de entender, e desencadeou uma coisa lamentável. Aí foi, não. Tá, o árbitro expulsou 23 jogadores, Nicolini. O árbitro que é de São Paulo, aí, o Candançan, não que cabe apitou na Palmeiras súmula. de quarta-feira. Não, ele falou, segue setinha. anexo. Dá uma folha em branco aí, dá um papel aí, vou escrever aqui. E ele escreveu 23 jogadores expulsos. Lembra Flamengo e Bangu, final do Campeonato Carioca de 66, que também ocorreu isso aí, Bangu 3-0, foi todo mundo expulso. Ontem foram 23 jogadores expulsos e muito mais. Lamentável que isso ainda ocorra na atual história do futebol brasileiro. Mas que é engraçado né, Nicolino? O cara vai lá, o cara bate, não sabe em quem, por que você tá batendo em mim? Porque o outro me deu uma pancada nas costas, não deu para devolver nele, eu devolvo no C e tal. E vai. Já vi muito disso. Mas foi lamentável, né? É isso, o Everson foi o desencadeador, né? Dessa encrenca abriu toda. A porta do inferno, isso. Ele abriu a porta do inferno. Né? Falou, como o Almir foi em 66, Antônio Carlos. Almir Pernambuquinho. Disse que o presidente do Flamengo chegou ao Almir, não, esse jogo não vai acabar, vai lá e arrebenta. Ele foi lá no goleiro Birajara do goleiro, deu um soco no Birajara. Falou, começa a pancada e vai. E todo mundo correndo contra todo mundo. Foi assim também. Fazia tempo, Nicolai. Eu lembro só desse 99 que tinha sido o último. Fazia tempo mesmo. A gente ria, é muito triste, né? Ver isso, o jogo acabar em pancadaria. Mas soa engraçado, é meio trapalhões, assim, a imagem. É todo mundo brincando, é verdade. Todo mundo correndo atrás de todo mundo. Não cabe mais isso na história, não cabe mais isso. Não. Para registro, vamos lá. O Jacareí empatou com o Tanabi 0-0, segue em sétimo na zona de classificação, 17 pontos em 9 jogos, tá bem. E o Comercial ganhou, aleluia. Olha o Pinho aí, Antônio Carlos. Ganhou 2-0 e já subiu de colocação. O velho Pinho assumindo o Comercial na tentativa de tirar o time ali de baixo. Que tem o Nacional da capital, acho que foi o Nacional que eles ganharam, né? Como principal time horrível do campeonato. Nacional não marcou um gol na competição até agora, Nico. Tem um empate em 0-0 e o resto é tudo derrota. Tá feia a coisa, meu querido Antônio Carmo. Olha, começou a Liga de Basquete Feminino, São José perdeu para Santo André na abertura, um registro aqui também, meu querido Antônio Carmo. A gente falou aí de todo mundo que foi campeão estadual, né? O Operário no Paraná, o Misto no Mato Grosso, tá bom? Então tem uma galera aí que foi campeão estadual. O Barra lá em Santa Catarina confirmou, viu, Antônio Carmo? Barra, perdeu da Chapecoense 1-0, mas tinha ganho 3-1, surpresa, ganha o campeonato catarinense pela primeira vez. O IAP, né, esse time também novo aí lá não sei se é do Norte ou do Nordeste, ganha também o seu campeonato e por aí vai. E para terminar, Nicolai, boa notícia, hein? João Fonseca ganhou do Tommy Paul, americano, 2-0. E amanhã ele tem o principal jogo da carreira dele. Amanhã, Nicolini, ele vai fazer o principal jogo da carreira dele. Ele pega Yannick Sinner, o italiano número 2 do mundo. 4 vezes campeão de Grand Slam, que nunca ganhou em Indian Wells. Ele joga amanhã. Esse vai ser o maior jogo da carreira do João Fonseca, que até agora pegou aí o pessoal, né, 10, 11, 15, 28, 37, agora ele pega um cachorrão, né, que é o Yannick Sinner, número 2 do mundo, que vive rivalizando aí com o Carlos Alcaraz para ganhar todos os torneios importantes do mundo do tênis. Vamos ver, amanhã esse jogo vale a pena acompanhar. Vamos ficar de olho no João Fonseca no Master 1000 de Indian Wells, vai pegar o Sinner. Sem dúvida alguma, era aqui também o meu destaque final, Antônio Carmo, porque é o seguinte, pode perder para o Sinner? Para o Sinner pode. Claro. 6-4, 6-2, ok.
Não dá para tomar um pneu, né? Não dá para tomar 6-0, 6-1. Né? E se ganhar do Sinner, o mundo inteiro faz assim, opa, porque no tênis não tem tanta zebra, Antônio Carlos. Né? Porque se ganhou o jogo é porque tem condição. Eu acho que às vezes não joga sempre igual, né? Tem dia que de noite é assim mesmo, né? No tênis tem um pouco isso, vai do dia, depende da margarina que passou no pão, como é que ela cai, tem tudo isso. Mas se ganhar do Sinner, aí os galera falam assim, viu? O menino tá chegando aí, ó, menino novo que vem aí. O Novak Djokovic falou nesse fim de semana, ele estreou agora, ganhou, ele falou, né? Todo mundo fala do João Fonseca, do Brasil, mas tem mais 2 meninos aí que estão na frente dele que são muito bons. Citou os nomes lá, não vou lembrar. Um que já está com o número 15 do mundo e tal, e ele falou e do João Fonseca que está tendo muita pressão. Esse ano não está bem para ele, né? Começou mal, com problemas de saúde, de contusão, não atuou em 2 torneios, caiu na primeira rodada lá na Austrália, na primeira rodada da Argentina, onde ele defendia o título em Buenos Aires, no Brasil também. Aí pode ser que agora o tênis tem isso, né? E aí pode ser que agora haja um recomeço, porque ele é muito novo ainda, as coisas são dessa maneira mesmo. Vai que ganha do Jannik Sinner amanhã, sem dúvida alguma, será capa de todos os matutinos do dia seguinte, viu, Nicolino? É isso, começou a Fórmula 1, deu George Russell na Austrália, Antônio Carvalho. Olha o Jorjão aí, ó. Vi pouca coisa de madrugada, né? E tá meio estranho. Mas muito estranho, corrido na reta, em vez de acelerar, reduz por causa da bateria. Novo regulamento, parece que é para atrapalhar a vida da Fórmula 1. Os pilotos estão reclamando, a maioria reclamando muito desse novo regulamento. A corrida não foi legal, foi uma corrida morna, meio sem graça, mas a Mercedes largou na frente com o primeiro e segundo lugar, o Russell em primeiro e o Antonelli em segundo. É isso, meu querido Antônio Carlos. Vamos nessa. Excelente semana. Amanhã a gente volta. Muito obrigado, Cláudio Nicolini, para você, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima semana, hein, gente? Até mais. Agora 8 horas e 46 minutos. Vamos saber como estão as condições